Boa noite, querido e amado telespectador da Constante TV. Esse é o seu programa Missões em Revista. Eu sou Gilvan Leite e gostaria de já começar o programa alertando você. Ainda não está inscrito no nosso canal? Aproveita, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o nosso programa. Queremos dizer para você também que agora temos uma playlist. Caso você não consiga assistir todos os programas da Constante TV, tire um tempinho e faça aí uma degustação dos nossos programas através da nossa playlist. E hoje, mais uma vez, para apresentar o programa comigo, eu tenho o meu amado e querido irmão Carlos Araújo. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Gilvan. Satisfação, prazer de estarmos mais uma vez aqui para conversarmos a respeito do reino do Senhor, aquilo que tem enchido os nossos corações. E nós somos gratos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de fazermos parte do reino do Senhor. Então, você que está em casa nos ouvindo, nós contamos com a sua colaboração, com a sua contribuição para que os conteúdos aqui divulgados eles possam ir com a sua ajuda a outras pessoas que precisam urgentemente ter um encontro com o Senhor Jesus. É isso mesmo. E hoje, Carlos, nós temos um convidado, mais que especial, Nós temos aí o pastor Alisson Borges, que é da Missões Nova Tribos e também da Junta de Missões Nacionais. Pastor, uma boa noite. Nós gostaríamos que o senhor se apresentasse, para os nossos telespectadores e falasse aí um pouco do senhor, para que eles possam lhe conhecer melhor. Obrigado, meu irmão. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Mas eu sei que a nossa vida é um tempo muito corrido, mas graças a Deus eu agradeço pela oportunidade que nós temos de poder estarmos aqui reunidos, conversando, principalmente falando de ações daquilo que faz parte da minha vida. Como eu já fui apresentado, eu sou o pastor Alisson, eu sou natural de Itabuna, na Bahia, mas até brinco com os meus amigos, Eu sou baiano de nascimento, sou rondoniense de criação e amazonense de coração. Já estamos aqui no interior do Amazonas desde 2004, foi quando nós chegamos aqui com a minha família. Eu sou casado com Miriam, nós temos 2 filhos, Samuel e Júlia, e ambos agora em setembro vão completar. Júlia faz 18 anos e Samuel faz 14 anos. E nós servimos uma família missionária que ama ao Senhor, quer sempre fazer a vontade dEle, aonde que o Senhor nos levar. E nós estamos aqui, moramos em São Gabriel da Cachoeira, já há 16 anos, mas aqui no Amazonas já há 20 anos. Amém. Pastor, e nós vamos começar a nossa conversa assim, Carlos? Acho que pegando lá da infância, do início, Pra gente saber se veio de uma família já de um berço cristão, evangélico, ou se não, se era católico. Como é que foi a infância do menino Alisson? Pois bem, eu tive esse privilégio e a graça do Senhor de nascer no lar cristão. Os meus avós lá no interior da Bahia, já salvos no Senhor, e eu nasci no lar cristão. Mas aos 4 anos foi quando houve o êxodo de toda a família para o estado de Rondônia, para a pequena cidade de Espigão do Oeste. Nós começamos ali revitalizar a igreja que estava se apagando ali. Então a minha família, junto com um pastor recém-chegado lá também, nós demos continuidade àquele trabalho ali. Eu me lembro quando, mesmo pequeno, aos 4 anos, mas eu lembro quando nós chegamos ali e a igreja foi fortalecendo e vários irmãos também chegaram. Então eu cresci nesse interior, lá em Espigão do Oeste, cidade pequena, mas muito amada, muito envolvida com missões também, irmãos preciosos ali. E eu fiquei ali até os meus 19 anos, crescendo ali junto com os meus pais, e tenho mais 3 irmãos. Hoje eles continuam lá com minha mãe. Meu pai faleceu assim que eu cheguei ao campo missionário. Eu recebi a notícia que ele tinha partido. Talvez poderia ser até o momento de pensar em retornar, mas o Senhor já tinha me levado, já tinha me direcionado, então minha mãe ainda continua ali com os meus irmãos, servindo ao Senhor. Amém. Na mesma igreja que nós começamos ali.
Mas eu tive esse privilégio de nascer no lar cristão e de ter sido direcionado nos caminhos do Senhor desde a minha infância, né? Carlos. E sempre, pastor, mesmo nascendo em um lar cristão, há aquela experiência com o Senhor Jesus. Foi nesse dia, nessa hora, nesse momento que eu entendi, compreendi que deveria entregar minha vida ao Senhor. Conte aí como isso aconteceu na vida do irmão. Muitas pessoas têm o dia, o local, o momento exato, lembra até da momento mensagem, específico, né? Momento específico. Mas eu não me lembro assim qual foi o dia exato que eu aceitei a Cristo no meu coração. Mesmo nascendo no lar cristão, a gente sabe que isso não é garantia de vida eterna para ninguém pelo fato de nascer no lar cristão. Mas foi na minha infância que eu entendi que o Senhor me amava, que Ele se entregou por mim. E para mim ficou mais fácil por ter crescido e ser muito ativo na igreja, né? De estar sempre envolvido ali, não perder os cultos, estar sempre aprendendo. Mas eu me lembro quando eu fui chamado para a obra missionária, quando eu fui despertado. Aí sim, aí ficou marcado. Marcado, né? Aí marcou minha vida porque mudou da água para o vinho, não tem nem como comparar. Tinha todos os planejamentos para uma vida futura, seguir uma carreira, e foi interessante porque Deus já vinha falando comigo. O senhor estava com qual idade nessa época, pastor? O senhor sentiu esse ardor missionário? Foi, aos meus 18 anos. E foi interessante porque tinha uma família de missionários que estava morando na minha cidade, trabalhando com povos indígenas, mas meus olhos nunca foram para os povos indígenas, porque eu cresci em uma cidade que tinha vários indígenas, cercada por várias etnias ali, mas nunca me despertou. E eu fui desafiado então por esse casal, e eu lembro de uma mensagem, era uma conferência no meio de junho, que era aniversário da igreja, e ele falou: olha, mas os campos estão brancos, precisa de trabalhadores, de ceifeiros. E aonde que eles estão? E aí, estou aqui. Então, foi um dia marcante para mim, e eu fui desafiado então por esse casal a sair, estudar, me preparar. E o interessante é que eu tinha todo o planejamento, já junto com outros colegas, nós estávamos fazendo contabilidade, e queríamos ter, então, nosso escritório de contabilidade, fazer faculdade e seguir a vida já na faculdade ou curso técnico? Era o técnico. Era o técnico. Mas o planejamento é abrir o escritório e ter alguém para assinar para a gente, já envolvido ali, enquanto isso fazer a faculdade. E um professor que ele não conhecia o Evangelho, ele fez uma pergunta em sala de aula: daqui em 5 anos... Porque isso aí eu não tinha nem comentado nada com os meus amigos. O planejamento era continuar firme fazendo contabilidade. E o professor perguntou: daqui 5 anos, o que vocês pensam que vocês estarão fazendo? E aí chegou a minha vez de responder. E na hora, Deus falando comigo, meu coração, e a resposta foi: daqui 5 anos eu quero estar entre os povos indígenas, não sei aonde o Senhor vai me levar, mas o meu desejo de estar entrando em uma comunidade indígena ou em uma aldeia para falar de Jesus a essas pessoas. E foi exatamente assim aconteceu. 5 anos depois eu estava entrando. E como foi quando o senhor comunicou para os seus amigos que já tinham esse plano, né, de abrir, como foi que eles receberam esse seu comunicado, essa notícia de que o senhor, no caso, estava recebendo um outro direcionamento no qual o plano de vocês era um, mas o plano de Deus totalmente diferente para o senhor, né? Era outro. Foi de espanto, porque na sala todo mundo falando, era Já era algo concreto já, né? Se via futuramente os contadores com... Sim, todos trabalhando certo. No escritório certinho já. Tudo certo. Só faltava ganhar dinheiro, né? Mas... A sociedade já estava formada, já estava feita. Era eu e mais três colegas. E na hora eles ficaram olhando para mim. Ué, o que aconteceu? Eu falei: eu não sei, Deus... Foi essa a resposta que eu senti de Deus agora. Os outros 3 cristãos? Não, né? Não. E eles ficaram assim, pensando. Eu falei: olha, eu sinto que Deus tem algo diferente para mim. E eu não sei nem o porquê que eu estou dando essa resposta para vocês agora. Mas eu creio que Deus está me direcionando para outro lugar.
e eles entenderam perfeitamente. Hoje em dia nenhum deles tem também, não estão envolvidos com contabilidade, cada um seguiu a sua vida, mas foi marcante. Eles, os 3 colegas, foram os primeiros a saberem que o senhor tinha um chamado missionário, ou você já tinha comentado na família? Não, com a minha família eu já tinha comentado, com a minha mãe, com meu pai, e eles falaram, olha, se Deus está te chamando para isso, então não lute contra o Senhor, deixa Ele te direcionar. E mesmo meus pais não tendo condições de me manter em seminário, tudo, a igreja também não tendo essa visão assim, porque era o segundo que estava saindo da igreja, uma dificuldade para manter o primeiro. E aí eu falei, Senhor, com o Senhor, depende do Senhor, totalmente do Senhor e de mais ninguém. Se o Senhor quiser me levar, que eu vá para o sul de Minas, me preparar, que assim aconteça, e assim aconteceu. Né? O chamado vem, mas também vem os desafios, né? Muitos. O chamado chegou, tenho que me preparar, tenho que buscar aperfeiçoamento, como é que eu vou conseguir? E nós sabemos perfeitamente que o Senhor abre as portas, né, integra pessoas nas nossas vidas para que o benefício de ser mantido aquele período de estudo, ele aconteça, ele não falha. O Senhor vai preparar isso, com certeza aconteceu na vida do irmão, né? Foi. E eu estava assim, terminando o segundo grau, em início de dezembro, foi quando eu tomei a decisão mesmo de sair. Eu trabalhava em um mercadinho e o patrão tinha viajado e ele deixou comigo, mesmo sendo novo, mas sempre ativo trabalhando. E aí quando ele precisou viajar para uma cirurgia, e eu liguei para ele e falei, olha, eu estou indo embora. E aí, como é que vai ser? Eu falei, não, meu irmão toma conta do mercado e eu estou indo. Ele falou, então, eu não sei o preço da passagem, quanto é que vai custar. E era sair de um estado de Rondônia para São Paulo, para o sul de Minas. Ele falou, não, pegue o valor que for necessário para a sua passagem, o dinheiro da passagem você já tem. Então eu tinha de ida, de volta não tinha, né? Então, mas o objetivo não era voltar, era só seguir, né? Então assim a gente vai verificar, né, que o Deus que chama, Ele capacita e Ele vai providenciar todos os recursos necessários. Né? Prover tudo, não falha, né? Certo. E era interessante porque eu nunca tinha saído do estado para tão longe, só aos 4 anos. Minha família foi da Bahia para Rondônia e depois de lá eu saí já com meus 19 anos, eu fui, tinha só um número de telefone, fui para Campinas, não fazia ideia nem quanto tempo gastava para Campinas, e aí de Campinas eu tinha um número de telefone, qual empresa eu pegar e qual cidade descer no sul de Minas. E assim Deus direcionou, não precisei usar o número do telefone, que era um Socorro em Campinas, e o ônibus já por muitos anos levando seminarista para o seminário. Foi uma viagem longa, sai do extremo norte para sudeste, né? Uma viagem e tanto, foi uma aventura, pastor, essa viagem. 3 ou 4 dias direto, então, sem nunca ter saído de casa, foi uma experiência boa, mas eu sabia que uma vez eu saindo, eu não retornaria mais, né? Deus iria me levar aonde Ele quisesse. Eu estava pronto para ir, para ouvir e fazer a vontade do Senhor. Né? E essa experiência, pastor, ao chegar lá na cidade, no seminário, como é que foi esse período de preparação no seminário de estudos? Então, como eu era muito novo, ia fazer 19 anos ainda, no mês de junho, ia fazer 20, já estava com 19. Chegando lá, o ônibus parou na porta da escola, era só para falar com o motorista lá em São Paulo, olha, eu vou descer em Jacutinga, em Peniel. Ah, em Peniel, tudo bem. Então ele já sabia, já fazia esse percurso há muitos anos. Então sabia que ali era ponto de seminarista, né? E como era um trabalho voltado para povos indígenas, eu fui desafiado para isso. Então eu fui me preparar nas escolas da Missão Novas Tribos do Brasil. Todo o treinamento voltado para povos indígenas. Chegando lá, minha turma muito grande, nós éramos em 60 e poucos jovens, solteiros, prontos ali para ser lapidados pelo Senhor, morando em dormitórios, rapazes, dormitório dos rapazes, as moças, casados.
E então foi um tempo de aprendizado, de conhecer novos irmãos, de ser um tempo de lapidação mesmo do Senhor. E aí lá no sul de Minas, nunca passei tanto frio na minha vida como lá. Você está indo do extremo norte quente. Quente, né? Quente. Foi. Mas, e foi interessante que eu falei para minha mãe, olha, se eu sentir de Deus que só foi por emoção, eu não sei se eu consigo voltar para casa. E ela falou, não, fica tranquilo, porque uma vez que Deus chama, Ele só vai confirmando. E eu chegando lá na escola, quando a gente passa, tem o portal da escola, Instituto Bíblico Peniel, mas atrás da placa tem uma mão que quando você entra na escola, você olha para trás, uma frase, Deus pode contar com você, e com uma mão apontando para você. Então, é ali a hora que você fala, não, Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, para viver a vida que o Senhor quer para mim. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí lá foi, e no início de 99, a nossa turma chegou, onde eu conheci a minha esposa. Nós chegamos na mesma turma e nos conhecemos ali no início de fevereiro. Em setembro nós começamos a orar para saber de Deus se era isso mesmo, se Ele queria que a gente constituísse uma família, né? E em 2002 nós casamos, quando nós terminamos a primeira etapa do treinamento, ali em Jacutinga, sul de Minas. Depois nós seguimos um ano para o treinamento missionário, que é no Mato Grosso do Sul. Todo o treinamento é um preparo muito especial para você conseguir viver nos lugares mais isolados, mais distantes, sem muitos recursos. E é aquela velha história, né? Aonde você está, você se vira nos 30 com o que tem, você consegue viver com o que tem ali. E faz parte do treinamento e foi muito gratificante poder ver que Deus trabalha em nossas vidas com pouco e que nós podemos estar junto com o povo, aonde o povo estiver, a gente consegue viver. E depois saindo de lá, mais um ano em Goiás, que é o treinamento linguístico, onde nós somos capacitados por Deus para aprender qualquer língua, aonde a gente estiver, tem todo esse treinamento, né? Pastor, nós vamos precisar agora fazer um pequeno intervalo, é isso, Carlos? Sim. E queremos pedir a oportunidade para você, mais uma vez, que está conectado na nossa Constante TV, que se ainda não é inscrito no canal, você aproveite esse momento do intervalo, se inscreva, aproveita para compartilhar também, veja a nossa playlist, que é a novidade agora da Constante TV, e queremos dizer para você que a Constante TV ela tem sido uma bênção para mim e tem sido uma bênção para você. Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões e Revista e mais uma vez queremos te agradecer pela audiência que você tem dado à Constante TV. E este programa ele foi feito especialmente para você, para levar a você tudo o que está acontecendo no campo missionário. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido e amado pastor Alisson. É isso, Carlos? Exatamente. E no bloco anterior, o pastor falou aí da sua vida, de como ele cresceu em um lar cristão, de como ele foi chamado para o ministério e também do seu casamento. Mas aí, após o casamento, chegam os filhos, né? Isso. E aí, pastor, conte aí como foi, quando descobriram que a irmã estava grávida da Júlia e qual foi as emoções que afloraram nesse momento. E aí já passam a vir os novos desafios, né? Desafios maiores, já não somos mais dois, agora já somos três, né? Ter mais alguém para cuidar e cuidar de maneira especial. E são desafios grandes mesmo. Como eu tinha falado, eu e Miriam, nós chegamos à mesma turma, de 99, no seminário, e lá tinha a regra, você tem... É o verdadeiro namoro cristão, né? Uhum. Você conversa, você vai conhecer a pessoa, tem os horários certos, tudo. E em 2002, dia 5 de janeiro, nós casamos. Como ela veio de São Paulo, ela é de Osasco, os pais dela moram lá em Osasco até hoje. E nós casamos lá. Meus pais foram para lá e aí nós casamos em janeiro. Em fevereiro a gente já estava seguindo para a segunda etapa do treinamento, que é no Mato Grosso do Sul, como eu disse, treinamento missionário. E aí, vida nova, 2 pessoas
diferente, mesmo que nós passamos 2 anos de namoro, mas a vida conjugal é diferente mesmo. Nós fomos muito bem acompanhados, orientados em várias áreas, e nós começamos a construir a nossa família. Quando nós terminamos em 2003, todo o treinamento, nós viemos para o Amazonas. Deus nos direcionou para cá, tanto que Miriam, o desejo dela era ir trabalhar no Nordeste, com povos indígenas do Nordeste, mas ela, em submissão agora a um esposo que tinha, ela falou, não, aonde você for, eu vou te seguir. Mas ela tinha também um dos desafios que ela achava que poderia ser muito grande para ela, era na questão de aprender língua e ter que aprender uma cultura diferente. E ela sempre falava, não, no Nordeste tem muitos povos que já não falam mais a língua, fala português, vai ser mais rápido o processo para a gente poder apresentar a Cristo e tudo. E eu não tenho aptidão para trabalhar com línguas, tudo, mas ela não sabia o potencial que ela tinha, o que Deus tinha preparado para ela, né? E aí nós viemos para o Amazonas, chegamos aqui no início do ano de 2004 e fomos trabalhar já próximo a Lábrea, no Rio Purus, com o povo, com os Maderrandeni, e ficamos ali 4 anos. E foi nesse período, na primeira gravidez de Miriam, nós estávamos na comunidade, um povo muito isolado, nós tínhamos que sair de Porto Velho, num avião monomotor, por 2 horas de viagem, só mato e água e mais ninguém. E as pessoas que, depois que a gente entrava no avião, as próximas pessoas a verem depois de 2 horas eram já os indígenas. A gente descia lá, numa pista, tudo certinho, e depois de um tempo aí foi quando descobrimos que ela estava grávida. Mas ao mesmo tempo que nós descobrimos, ela já estava perdendo, e nós tivemos que sair num voo de emergência para a cidade, e ali aconteceu a perda da gravidez. Então ela teve um aborto espontâneo na primeira gravidez. Mas continuamos firmes, servindo ao Senhor, sabendo que Deus estava direcionando, cuidando da gente todo o tempo. E nós então, 1 ano e meio depois, veio a gravidez da Júlia. E aí foi gravidez de risco também. Júlia, logo assim que descobriu a gravidez, Miriam já começou a ter um aborto, e a gente, pela graça do Senhor, a gente estava aqui em Manaus, tínhamos vindo para o encontro de missionários, e aí fomos bem acompanhados. Ela teve que ficar de repouso absoluto, tomando medicamentos. Em 2006, dia 13 de setembro, nasceu a Júlia. Então, pela graça do Senhor, sem problema nenhum, perfeita, elétrica, e é a Júlia. Então, assim, para quem assim, desejar dar um presente para a Júlia, agora no próximo dia 13 de setembro, né, pastor? Já é o aniversário dela, né, pastor? 18 anos? Já, 18 anos, está fazendo agora. Já desse eu vi a Júlia sendo carregada pela irmã Miriam ali na Memorial, né? Pois é. E aí, com pouco tempo de vida, a Júlia já foi para a comunidade. Nós ficamos lá, bem cuidada pelas mulheres indígenas também. Ainda no Rio Purus? No Rio Purus, nos nossos primeiros 4 anos de ministério lá com os Maderrandeni. E aí, com 1 ano e meio, ela saiu de lá. Nós tivemos que fazer mudança de ministério, realocar. E aí chegamos aqui, e em 2008 a gente seguiu já para São Gabriel da Cachoeira, onde nós estamos até hoje. E aí, Júlia crescendo, se desenvolvendo, e quando nós já estávamos morando na nossa casa, depois de toda a mudança que foi preciso, nós fomos trabalhar com outro povo lá no Rio Içana, e aí nós, já na nossa casa, tudo tranquilo, Miriam também descobriu que estava grávida. E o mesmo processo de risco. E aí ela teve o aborto também, lá na comunidade mesmo. E era sempre assim, descobriu que estava grávida, já começava a ter o aborto. E ela teve, então, o segundo aborto. A gente estava na comunidade
saímos para a cidade, ter o acompanhamento médico para saber se estava tudo certinho, fazer todo o procedimento que precisava ser feito. Mas, e aí em 2009, chega o Samuel. Pastor, essa questão do aborto, em nenhum momento ela veio assim trazer uma questão de um questionamento, né? Quanto a Deus, pelo chamado? Não. Porque é uma situação que mexe muito com a gente. Mas a gente pensa que o aborto poderia estar acontecendo só com a gente. Mas depois a gente ouve as histórias e a gente acaba vendo que é uma situação... não é uma situação fácil de passar, de encarar, mas acontece com tantas outras mulheres, mesmo estando em comunidades indígenas ou envolvida com o ministério ou não, parece que se torna mais comum do que a gente ouve, né? Imagina. Mas eu sei que é uma situação que mexe muito com o emocional. Principalmente da esposa, né? Demais. Mexe muito com o emocional e nós sempre na dependência do Senhor, sabendo que Ele está sempre no controle. Então, é algo natural que acontecia com Miriam. E até a gravidez do Samuel também foi algo assim inesperado, porque alguns médicos falaram, olha, daqui para frente agora talvez seja mais difícil ela engravidar por causa da questão da endometriose também, que tem afetado muitas mulheres. E Miriam, desde nova, sofria com isso. Isso dificulta um pouco a engravidar. Mas a graça do Senhor estava conosco todo o tempo. Amém. Nossos filhos nasceram perfeitos. Mesmo que tanto da Júlia como do Samuel, gravidez de risco, tem que ficar de repouso. Nós tivemos acompanhamento aqui em Manaus e foi a graça do Senhor mesmo. Hoje os nossos filhos são bênçãos do Senhor. Samuel Amém. Vai também em setembro. Júlia do dia 9, Samuel do dia 13 de setembro. Até o médico queria, não, deixa os dois, como foi cesariana, não, deixa os dois na mesma data. Eu falei, não. Aniversários diferentes. Para não dar briga, deixa a festa diferente para os dois, né? Mas nossos filhos são bênção do Senhor, nós somos felizes pelo como falam os falantes em Nhangatu, né? O presente que Deus nos deu, nos abençoou. Hoje Júlia já está, falta pouco para ela terminar os estudos, para ser direcionada para uma área que nós não sabemos, nem ela sabe ainda o que ela vai fazer ao certo, mas estamos confiantes que no momento certo Deus vai direcionar com o desejo de servir ao Senhor também. Amém. Pastor, em relação aos estudos, como que se dá do início da alfabetização até terminar ali o ensino fundamental para ingressar no ensino médio? Como é que se dá a educação dos filhos dos missionários, em especial os das novas tribos? Nós temos a ajuda de algumas pessoas que nos possibilita os primeiros passos da educação, de sermos acompanhados por escolas, que nossos filhos são matriculados, mas a gente consegue fazer uma educação à distância ainda, né? Hoje já tem facilitado bastante, né, com o uso da internet e tudo, entende? Então, nesse período da alfabetização, nós acompanhamos a Júlia e o Samuel, principalmente mais Miriam do que a mim, que foram alfabetizados com a gente, mas chegou a um certo ponto ali, depois do terceiro ano, quarto ano, Júlia foi matriculada numa escola aqui em Manaus e a gente conseguia fazer as provas, dar todo o ensinamento para ela. E quando a gente estava na cidade, ela frequentava as aulas, frequentava a sala de aula. Mas também nós temos, no passado a gente tinha o lar aqui em Manaus, em que os filhos dos missionários eram enviados para cá, cuidados por missionários, e aí eles poderiam ir para a escola, estudar. Chegava dos 6, 7 anos para frente, eles já tinham todo esse apoio. E também tinha uma escola para filhos de missionários estrangeiros, e aí os missionários vêm do país, de qualquer lugar do mundo, trabalhando aqui, tinha todo esse apoio. E houve, então, a unificação desse trabalho, dessas escolas, tanto do lar para filhos de missionários nacionais,
como para estrangeiro. É onde que Júlia está estudando hoje. Atualmente. Júlia e Samuel, né? E aí a gente tem todo esse apoio, mesmo que não seja um ensino reconhecido pelo MEC, mas tem a possibilidade de fazer as provas, o ensejo para ser reconhecido. E assim tem caminhado. São ensinos de qualidade pela distância que a gente está, não ter como estar em uma comunidade indígena e eles poderem estudar. Então, e nesse momento da separação, o coração dói, né, pastor? Aperta, chora, mas o Senhor derrama graça e a gente nós somos felizes, mesmo Júlia com 11 anos saindo de casa para estudar, tudo, mas a gente acompanhando e a gente vê hoje a moça que ela é, firme, com o desejo de servir ao Senhor. Buscou a independência cedo, né, pastor? Isso é interessante, né, nos dias de hoje, né? Mas, e é a graça do Senhor todo o tempo, né? Tem hora que a gente fica pensando, porque algumas pessoas perguntam, mas nesse caso o filho de vocês não causa, assim, uma revolta de ter ficado essa distância? Não, porque a gente vai ensinando, né? Educando. E vai trabalhando essa questão, até que não é nada forçado, não, você vai e é forçado. E tem missionários que ficam com os filhos e acompanham, e os filhos são diferentes. É tanto que não é nada imposto, porque são eles que sentem o desejo de estar naquele local onde funciona a escola. Não, eu quero ir para lá. Então eles já vão crescendo, vendo outros filhos, né, de missionários. Já tem exemplos, né, para se espelharem, né? Essa integração ela começa muito cedo. Toda vez que os missionários chegam na base, né, todos estão integrados, eles vão observando, vão aprendendo. E um vai incentivando o outro e, rapaz, para segurar. E tem alguns que falam, não, quando chegar a minha vez eu vou completar a minha idade e eu quero estar lá. Fica ansioso para a idade chegar. Para chegar. Mas é isso. Os filhos são diferentes. E nós temos missionários que os irmãos foram para a escola, mas outro falou, não, os pais tiveram que ficar com ele para acompanhar porque são diferentes, né? E é a graça do Senhor constantemente sobre nós, para o coração apertar, a saudade, mas também deles. Tem uma parte que eles também sentem falta de estar, mas o propósito é ver o Senhor em tudo, né? Exatamente. Sabendo que com isso pessoas estão sendo alcançadas, pessoas estão sendo abençoadas com a palavra do Senhor, aonde que os pais estão, né? Aí o pastor falou especificamente da Júlia, que ela está aprendendo e sente o desejo de servir também na área missionária. Qual a diferença entre a Júlia e o Samuel? Há diferença ou os dois também têm o mesmo pensamento, querem também, o Samuel também quer se envolver especificamente na obra missionária? E é interessante porque essa semana nós ouvimos um irmão falando assim, porque quando a gente pensa na família missionária, nós temos missionários que é a 4ª geração de missionários na família. Mas a Júlia e o Samuel, eles falam, olha, eu não quero ser missionários como vocês. Eu quero me formar numa área, mas a área que Deus vai me direcionar, eu quero ser missionário nesta área. De qualquer forma, não sei o que Deus vai me capacitar, o que eu vou fazer. Se é design, eu quero fazer o meu melhor para servir ao Senhor nesta área. Pode ser até contabilista, né, pastor? Pode ser. Então, eles falam assim, olha, para ser missionário igual vocês, de estar lá na comunidade, eu, por enquanto, não sinto que é de Deus. Deus não está me chamando para essa área. Mas aonde eu estiver, eu quero dar o meu melhor para servir ao Senhor e estar envolvido com missões, para ser um missionário na área que eu estiver. E Deus já sabe, né, onde é que vai usá-los, né? E nós temos assim um exemplo assim da irmã Isabela com o irmão Arthur, que são da Missão do Céu. Hoje a irmã Isabela, ela está estudando medicina, né? Mas assim, o foco dela é justamente se formar em medicina para que a profissão seja usada, né? Para servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Não. E a gente tem liberdade de conversar com os nossos filhos, eles deixam isso bem claro para a gente. Olha, eu não sinto que é para eu estar lá na frente, igual vocês, mas eu quero ser usado por Deus aonde que Ele me levar, na área que Ele for me capacitar, aonde que Ele me direcionar. Né?
A gente observa, pastor, eu não estive na época lá em São Gabriel com os irmãos, que foi algum grupo de irmãos lá da Igreja Batista Memorial com os irmãos. Mas quando esses irmãos chegaram aqui, principalmente o irmão Carlos Cheis, ele trouxe um relato de tudo que aconteceu nessa viagem. Ele falou muito bem do entendimento que o Samuel, ainda pequeno, ainda com pouca idade, tem do ministério, que ele contou que o Samuel era atento a tudo, observava todas as coisas, tudo que se perguntava para o Samuel sabia responder, ou seja, foi ensinado, já está sendo capacitado para servir ao Senhor, através do exemplo dos pais e também da prática já na área ministerial. Então, são coisas que deixam a gente emocionado, porque os filhos já estão querendo trilhar na obra missionária de outra forma, mas que a chama, o coração já está aceso para o Senhor, permitir usá-lo para abençoar outras vidas. Pastor, nós vamos precisar chamar um pequeno intervalo, aí o senhor responde essa pergunta do Carlos completa, tá bom? Vamos precisar agora fazer um pequeno intervalo e queremos mais uma vez pedir a você que aproveite para se inscrever, se ainda não é inscrito no nosso canal, para compartilhar e para também ativar o sininho para receber as notificações do nosso programa. E a Constante TV, uma bênção para mim, uma bênção para você. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões e Revista e queremos mais uma vez agradecer a você pela audiência. Irmão Carlos. Pastor Alisson, nós, antes de encerrarmos o bloco anterior, nós falávamos aí da questão dos filhos, dos chamados, né? Quando os filhos se envolvem naquilo que os pais fazem, com certeza o coração do pai fica mais contente, mais alegre e mais satisfeito, porque estão todos caminhando na mesma direção, a direção que o Senhor condiciona. Então, nós queríamos, como nós tratamos desse assunto no fim do último bloco, eu queria saber do pastor qual é o entendimento que os meninos têm na forma prática de que é servir ao Senhor na obra missionária, especificamente entre os povos indígenas. Eu tinha falado no bloco anterior que os nossos filhos falam, não, eu não quero ser missionário igual a vocês, né? Só que eles que não sabem que já são, né? Verdade. A nossa equipe, ela é formada de 8 pessoas. A minha família, eu, Miriam, meus 2 filhos, Samuel e Júlia, e o outro casal com seus 2 filhos também. Então, crescendo ali na comunidade e o envolvimento deles também. Júlia aprendeu a língua, Samuel também. Na tenridade aprende com facilidade. Sim, e quando os filhos chegaram foi até mais fácil a gente ter abertura em famílias que a gente não tinha muita forma para a gente poder entrar, mas os filhos, eles dão uma brecha tão grande. Se juntaram com os filhos, né? E facilita. E eles ali, entendendo a cultura, falando, muitas vezes até querendo viver como eles agir da mesma forma, né? Porque 24 horas é intenso o tempo lá. Era a nossa vida dentro da comunidade, né? Então eles aprendem questão de subir em árvores, nadar no rio junto com as crianças, se relacionando, tendo relacionamentos ali, brincando, aprendendo a língua. Uma forma também de até mostrar como a palavra de Deus ensina a gente a cuidar dos nossos filhos. E as pessoas olhavam a forma que os nossos filhos nos obedeciam e falavam, eu quero que os nossos filhos também obedeçam dessa forma. Por que eles não obedecem a gente do jeito que os filhos de vocês obedecem vocês, né? Ou seja, o Samuel e a Júlia já estavam testemunhando do Senhor. Já, todo o tempo. E até nessa questão da obediência, eles olhavam para a gente e falavam, não, eu quero que os nossos filhos sejam igual os filhos de vocês. Só que por outro lado também, vendo a questão da obediência, da gente falar e eles obedecerem, a forma deles também, cada um com sua Bíblia, lendo a palavra de Deus, um incentivo, sendo um testemunho para outras crianças também. E eles percebiam também que os nossos filhos muitas vezes queriam agir como os filhos deles. Nossos filhos também são pecadores, que precisam da graça de Deus. E até Miriam começou uma aula de alfabetização na comunidade, pensando no Samuel e na Júlia,
Miriam falou, olha, o que eu vou fazer com Samuel, eu posso fazer com outras crianças também. Integrou as outras crianças, né, pastor? Muito, foi bem aceito, e as crianças aprendendo a ler, desenvolver coordenação motora. Então, Júlia e Samuel, eles abriram portas, estando ali, e até algumas pessoas questionam, mas como que vocês têm coragem de levar os filhos de vocês? Eles nasceram lá, né? Não, a questão não é que a gente levou, é lá que a nossa vida está e tudo acontece lá. E da mesma forma que a gente ama os nossos filhos, nós queremos o melhor para eles, e o cuidado do Senhor com eles lá ou aqui na cidade é da mesma forma que o Senhor cuida. E é um testemunho, foi realmente um testemunho, o tempo que a gente esteve na comunidade. Nós passamos 10 anos dentro da comunidade, agora nós estamos em São Gabriel da Cachoeira, morando na cidade, que também é intensivo o trabalho na cidade, onde 80% da população é indígena, então a gente tem muitos relacionamentos. E falando até nos filhos, hoje nós temos um grupo de criança que todo sábado à tarde reúne lá em casa, que começou com o Samuel, ele chamando os amigos. Nós construímos a nossa casa, então os amigos do bairro, e ele, Samuel, bora chamar para a gente ter nosso... Missionário Samuel chamando os colegas para... Nosso grupo. Hoje tem sábado que a gente consegue reunir 40 crianças lá em casa. A nossa varanda já está pequena, nós já estamos construindo outro local maior para receber essas crianças. Então, todo o tempo os nossos filhos envolvidos com o ministério. Então, a nossa equipe era uma equipe de 8 pessoas, duas famílias, e eles sempre envolvidos ali. Pastor, e quais são os maiores desafios atualmente para vocês lá, vocês que lidam com os povos indígenas? O senhor hoje também é ligado à Junta de Missões Nacionais, não é isso? Sim. Além de Novas Tribos, né? Nós criamos uma parceria, Junta de Missões Nacionais, Novas Tribos, Junta de Missões, desde 2005. Nós chegamos aqui em 2004, mas desde 2005 nós somos missionários da Junta de Missões Nacionais. Temos recebido bom acompanhamento dos líderes, dos batistas, né, brasileiros. Eu também sou batista, e a gente anda junto, e o pensamento é um só, falar de Cristo às pessoas. E o maior desafio que a gente tem em São Gabriel da Cachoeira é falta de pessoas para testemunhar do amor de Deus àquelas pessoas. Em São Gabriel são 23 etnias ali, e o êxodo das comunidades para a cidade tem aumentado cada vez mais. Então hoje, se a gente tivesse para aquela região ali mais 20 famílias missionárias, teria lugar para as 20 famílias, e ainda faltaria mais pessoas. Então a maior dificuldade hoje é ter pessoas desafiadas para a obra missionária, para trabalhar com povos indígenas, que sejam dispostas a irem. É certo que Deus tem levantado várias pessoas, vários jovens. A gente tem até durante o ano, 2 programações aqui em Manaus para fazer o despertamento jovem. A Missão Novas Tribos tem investido nisso, e fruto já tem saído, que é o Ayumi, e pessoas estão sendo desafiadas para a obra missionária. Aí algumas pessoas perguntam, mas eu sou novo, tem muita coisa para fazer. Deus está te chamando novo. Agora. Por outro lado, outras pessoas falam, não, mas eu já estou velho, já sou aposentado, já não... Estão nos extremos, né? Mas Deus tem chamado, e não importa a hora. E nem a idade, né, pastor? Nem a idade. O pastor falou que passou 10 anos na comunidade ali em São Gabriel. É pertinho de São Gabriel para a comunidade, ou alguns dias? Como é esse trajeto, de que forma chegar lá? A gente sabe que, estando aqui no Amazonas... Nossas estradas são rios, né? São os rios. Então, de São Gabriel até a comunidade onde a gente morava, ficava em torno de 5 horas de motor de polpa 40 HP. Então, era 5 horas subindo o Rio Negro e depois o Rio Içana. Mas se fosse de rabeta, como a maioria das pessoas usam, aí é 1 dia, 2 dias, depende do tamanho da canoa e o peso, né? Mas a gente gastava, com a condução que a gente tinha,
gastava 5, 6 horas, dava para chegar, né? Mas é distante. Comunidades que estão muito mais acima, que gastam até 2 semanas para chegar. Porque o Rio Içana está dividido em três grupos, né? Alto Içana são os Curipacos, Médio Içana os Baniwa, e no Baixo Içana são os falantes de Nhangatu, onde a gente morava. E aí no Baixo Içana, aí a gente gastava... O senhor chegou aí até o Alto Içana? Não. Aí São semanas, né? Aí tem que ter... E são povos diferentes, né? Línguas diferentes, e a gente trabalhava só com esse grupo que fala Nhangatu na parte de baixo ali do rio. Os povos em Nhangatu, eles tinham também a perspectiva, aqueles que já tinham se convertido, de subir o Rio Içana como missionários locais, ou eles não tinham esse despertamento? Tem. Olha, pela graça do Senhor, o Evangelho já chegou no Içana desde dos anos 50, e quase todas as comunidades têm igrejas evangélicas, e hoje quase todas as igrejas têm um pastor indígena. Nós temos na cidade um treinamento de uma das igrejas que a gente apoia, tem um instituto bíblico, tem pelo menos 3 institutos bíblicos em São Gabriel. E aí alguns têm descido, são desafiados para assumirem esse ministério em suas comunidades, têm vindo para a cidade, estudam e retornam para a comunidade. Eu também busco aperfeiçoamento, preparo para levar as informações. Sim. E ensinar os que estão lá. Voltam para suas comunidades, são pastores em suas comunidades ali, junto com suas famílias, e têm pregado o Evangelho. Então, há treinamento na cidade e muitos têm descido para isso, né? Muitos estão sendo formados e voltando novamente até para outras comunidades. Os treinamentos, eles são ministrados pelo senhor, ou tem uma equipe que faz isso, ou são de várias missões que estão ali em São Gabriel fazendo esses estudos, preparando esses missionários para voltarem para os seus povos? De que forma se dá esses treinamentos? Tem um instituto bíblico, que ele é da presbiteriana, então alguns missionários da presbiteriana têm ajudado lá, outros também. Eu não tive oportunidade ainda de poder ensinar lá, porque o tempo também é corrido, né? Mas nessa igreja que a gente tem ajudado, que é a igreja em Engopakawa, então eu tenho ensinado lá, alguns módulos eu consigo dar, e também agora tem um Instituto Bíblico da Igreja Batista, que começou esse ano, então retornando agora, eu também vou ter a possibilidade... A Igreja Batista de São Gabriel. De São Gabriel. E aí eu vou ter a possibilidade também de dar um módulo ali, ajudando aqueles irmãos ali, né? Mas nós estamos envolvidos com várias coisas na cidade, tanto a igreja em Engopakawa, que é a igreja que são falantes de Nhangatu, mas os cultos são em português, mas acabando o culto todo mundo fala na língua. E São Gabriel tem uma coisa muito interessante, tem a igreja dos falantes Curipaco, tem Baniwa, tem Nhangatu, e tem a igreja que é misturada, tem uma congregação que a gente ajuda também durante a semana ensinando. Então tem muita coisa para fazer em São Gabriel, e pessoas, de um tempo para cá, as pessoas estão sedentas, elas estão querendo cada vez mais aprender do Senhor, Deus, né? Aprender do Senhor. E a tradução, pastor, para essas línguas tem sido feito por lá? Como é que tem sido esse trabalho? A nossa equipe continua fazendo uma revisão do Novo Testamento. Nós temos o nosso colega que é capacitado, Miriam também tem ajudado. Aquela questão que eu falei que ela achava que não tinha aptidão, mas Deus tem derramado graça sobre ela. É aqui que eu lhe quero. Né? Recentemente nós conseguimos deixar pronto 2 livros de histórias bíblicas para crianças em Nhangatu. É o primeiro material feito com histórias bíblicas para crianças e está sendo servido de exemplo para outros povos também. Já outros missionários já estão pegando esse material para fazer na sua própria língua, e a gente distribuiu esse ano esses 2 livros para crianças, e está servindo não só para crianças, os adultos também estão lendo, mas o trabalho tem sido feito de tradução. Nós temos outros missionários que têm feito Baniwa, Curipaco, estão...
um período longo para fazer essas traduções, não é uma vida, não é de um dia para o outro. Nós temos um missionário que chegou lá novo, aprendeu a língua e hoje ainda continua trabalhando com tradução. Deus tem capacitado, é um consultor nessa área de tradução e ele gasta um bom tempo do dia voltado para a tradução e Deus tem abençoado, tem derramado graça sobre ele e logo vai estar pronto esse material para ser distribuído para o povo lá, né? Amém. Pastor, ano passado nós tivemos uma grande seca na região do Amazonas, né? Uhum. E pelo que tudo indica, essa também deste ano de 2024 não será pequena, né? Não será diferente, talvez até maior do que a do ano passado. Como é que vocês estão se planejando para essa grande seca? Os irmãos têm recebido incentivos, ajuda dos povos evangélicos? Como é que tem sido esse enfrentamento da seca, pastor? O ano passado nós tivemos algumas famílias que nos ajudaram. Em São Gabriel ficou praticamente ilhada também, como muitas outras cidades, não chegando mercadoria. Mas os comerciantes, eles tinham bons estoques, mas nós tivemos racionamento da energia. Então era 6 horas com energia, 6 horas sem, foi feito isso aí. Mas para as comunidades as pessoas conseguiram chegar e nós conseguimos algumas cestas básicas também, conseguimos montar as cestas básicas lá em São Gabriel mesmo. Várias famílias foram abençoadas e não houve assim pessoas passando tanta necessidade como em muitos lugares onde faltou água, faltou alimento, mas pela graça do Senhor nós conseguimos ajudar várias famílias que realmente necessitaram ali. Pessoas orando, enviando ofertas, até como a gente conseguiu montar as cestas básicas para ajudar famílias lá em São Gabriel mesmo, né? Então os comerciantes já estavam preparados antes de chegarem, né? Da seca apertar mesmo. Pastor, nós estamos chegando ao final do programa Missões e Revista, não é isso, irmão Carlos? Exatamente. Corre rápido o tempo, o nosso tempo já está acabando. O tempo voa, né? E aí, pastor, a gente quer que o senhor faça suas considerações finais. A gente gosta sempre que os nossos entrevistados eles deixem assim um incentivo para os jovens, para a membresia da igreja, assim, da Igreja Batista Constantinópolis. Nós temos um conselho missionário hoje na nossa igreja e assim, todo final de ano nós assumimos um compromisso, né, de que os irmãos possam, tocado por Deus em seu coração, investir financeiramente em missões, para que assim, nós não estamos lá em São Gabriel da Cachoeira, mas o irmão está. Nós temos, por exemplo, assim, um outro pastor também que trabalha com o povo indígena, que é o pastor Walter Miranda, está lá em Foz do Iguaçu. Nós temos missionários lá na África, como a irmã Nara. Então, assim, que não seja financeiro, mas que o jovem possa sentir também esse desejo no coração de servir ao Senhor, como o seu filho estava dizendo, aonde ele será formado, né? Ou na medicina, na odontologia, na contabilidade, né? Como era o desejo do seu coração. Deixe assim as suas considerações finais e um incentivo para os nossos irmãos. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão que tem orado, e nós somos resposta de oração, porque nós não estamos lá sozinhos. Nós temos pessoas que oram especificamente pelos trabalhos indígenas, pelos missionários, e é a graça de Deus, Deus responde às orações, porque nós somos resposta de oração, assim como você também pode ser resposta de oração. Quando você ora por um missionário, preste atenção que Deus também está te chamando para ser um missionário aonde você estiver. Continue envolvidos, continue gastando o seu tempo para a obra missionária, porque vale a pena servir ao Senhor. Aonde você estiver, esteja com o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus, para ouvir o direcionamento de Deus, que Ele tem os melhores planos para você. Muitas vezes nós fazemos os nossos planos, como eu tinha, mas Deus me direcionou e eu vivo feliz servindo ao Senhor. Minha família está feliz, mesmo estando no lugar mais distante, mas é a graça do Senhor que continue sobre nós. Continue firme, olhando para o Senhor, fazendo a vontade dEle. Tem uma frase que é verdadeira e eu gosto sempre de usar essa frase. O Brasil é grande e o Amazonas é maior ainda. Deus pode te usar aonde Ele quiser, aqui no nosso estado ou em qualquer lugar que Ele te direcionar. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e muito obrigado. Continue orando
pelos servos do Senhor que estão à frente e vocês estão aqui na retaguarda fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu agradeço ao Senhor. Amém. 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 Estamos aqui segurando as cordas. Constante TV é uma bênção para mim e uma bênção para você. Até o próximo programa. Obrigado, Carlos. Deus te abençoe, meu irmão. Até mais, um abraço a todos.